Olá, boa noite a todos. É com muita alegria estamos aqui mais uma vez, reunido com todos vocês, irmãos e irmãs, que abrem as suas casas para que possamos levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E meu nome é Francisco Costa, trabalhador da Casa Espírita Passos de Luz, em Buriti dos Lopes, Piauí. E para iniciarmos as nossas tarefas, vamos iniciar uma prece para acalmar os corações, tranquilizar nossas mentes. E peço a todos nesse momento que fique bem à vontade, fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, pela oportunidade bendita desse trabalho da noite, da reencarnação, da saúde, da paz, da família, dos amigos. Muito obrigado, Deus, por tudo que temos, que possuímos. Gratos somos, Pai, pela vida, pelo dom de viver. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, nosso mestre amado, guia e modelo de nosso planeta, e toda a equipe espiritual, e que Maria de Nazaré nos abençoe essa noite, com o seu manto sagrado, com a sua luz e a sua paz, e que nos intua para que possamos fazer um trabalho de paz e de amor. Graças a Deus, e que assim seja. Então, meus irmãos, essa noite estamos trazendo para todos vocês um tema que já trabalhamos todos os anos, que é sobre o suicídio. E que no mês de setembro, toda a Federativa Nacional, Mundial, trabalha esse tema, o suicídio. E essa noite, trarei para vocês aqui, irei fazer uma pequena exposição, uma pequena explanação de um tema sobre o suicídio que se chama Carta do Além-Túmulo. Uma comunicação feita em 12 de fevereiro de 1863, do livro O Céu e o Inferno, de Kardec, que está na segunda parte do capítulo 5. E vamos entender um pouquinho dessas nuances e desse tema, falar um pouco sobre ele, para que possa nos alertar, para que possa nos esclarecer alguns fatos. E já no início, na introdução, queria ler um trecho dessa carta, dessa comunicação de 12 de fevereiro de 1863, Ela inicia assim: tereis piedade de um pobre miserável que passa
Já muito por cruéis torturas, ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Ó meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Orai, para que eu não veja incessantemente esse vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou-lo, suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver a fome, em vez deste sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilareis em aliviar-me com uma migalha de pão, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo nesse estado. Orai por mim. François Simon Louvet, né? É um irmão que passou por dificuldades aqui no plano ainda terreno, e ao cometer tal ato, lá no plano espiritual também, passando por dificuldades, por sensações. E esse irmão, relatando logo aqui no início para nós, a introdução, né, essa dificuldade do outro lado, desse vazio, como ele cita, nesse momento de sofrimento, de angústia. E aí esse irmão, ele nos fala também que as duras provas da vida, muitos irmãos passam, ainda encarnados, a reclamar, a não entender e não compreender que tudo que passamos, tudo que experienciamos aqui são desígnios de Deus. E aí o nosso irmão também, ele coloca aqui uma observação, né? O próprio François, né? François Simon, né? Depois de quase 6 anos que esse homem morreu ou desencarnou, se vê sempre caindo da torre e indo se quebrar nas pedras. Espanta-se do vazio que tem diante de si, está nas apreensões da vida, da queda, e isso há 6 anos. Quando isso durará? Ninguém o sabe. A essa incerteza aumenta as suas angústias. Isso não vale o inferno em suas chamas? Quem revelou esses castigos? Foram inventados? Não. São aqueles mesmos que os sofrem que vêm escrevê-los. Como outros escrevem as suas alegrias, frequentemente o fazem espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui toda ideia de que seja o joguete da própria imaginação. Então, meus irmãos, esse irmão permanecia 6 anos consecutivos
esse irmão François Simon, tendo as mesmas sensações e dificuldades pelo ato que o cometeu. E vamos agora, seguindo adiante, a nossa exposição. Eu gostaria aqui de relatar para vocês algumas obras, né? Algumas obras básicas, né? Que a gente encontra vários relatos, né? De irmãos que cometeram, né? Essa atrocidade que é o suicídio, que atentaram contra a sua própria vida. Em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 943 a 957, né? Allan Kardec discute o tema apontando causas, né? E as consequências desse ato sinistro. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, analisa o suicídio juntamente com loucura. E no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 5, né? Na segunda parte, há diversos relatos dos próprios suicidas sobre o seu estado infeliz na erradicidade. Foi esse bem pouco que eu falei para vocês, né? Esse trechinho que eu li bem pouco, desse nosso irmão, né? Que está no livro Céu e Inferno, na segunda parte do capítulo 5, nos contando, né? Um pouco do que ocorrera com ele após ele cometer o suicídio. As aflições, as amarguras aumentavam mais ainda, cada vez mais, que ele buscava entender um pouco isso. Então, cada um, meus irmãos, que está hoje, como nós aqui nos encontramos, encarnados, temos que agradecer a Deus a oportunidade bendita do renascimento, da reconstrução, do refazimento espiritual nosso, de nossa educação também espiritual, para que possamos compreender alguns fatos da vida, os porquês da vida. E aí, outra referência também, meus irmãos, muito boa, está no livro Memória do Suicida, fala-se do Vale dos Suicidas, ou seja, é um ambiente para onde vão as almas daqueles que cometem o suicídio. E no livro também, no Mecanismo da Mediunidade, o Espírito André Luiz, ao discutir sobre a idoplastia do pensamento, fornece-nos elementos para a nossa reflexão sobre esse tema. Então temos aí todo um cadebal, né, de pesquisas, de estudos, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, fique bem à vontade. Mas, irmãos, na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, ele nos diz: temos o direito de dispor da nossa vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, em nenhum momento devemos atentar ou tirar nossa vida. Deus nos construiu, nos deu essa vida, essa bênção de viver, essa maravilha do acordar todos os dias, do anoitecer, de fazer parte dos corpos celestes. E não podemos, de forma nenhuma, atentar contra a nossa própria vida. E Emmanuel fala isso com muita riqueza e sabedoria. O suicídio é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Não devemos ser rebeldes a Deus. Devemos ser fiéis a Deus e não rebeldes. E eu vou falar aqui para vocês, meus irmãos, também algumas razões que alguns irmãos buscam
a encontrar para o suicídio. E natural do curso de nossas vidas passarmos por várias aflições, provações, para assim dizer, porque estamos nos educando novamente. E a educação leva-se um tempo para acessar alguns arquivos e reaprender alguns conceitos que já esquecemos. Algumas razões que alguns irmãos colocam é fugir dos sofrimentos, não querer sofrer mais, como se o sofrimento fosse individual, fosse uma coisa particular sua que ninguém mais vai sofrer. É como se você sofresse mais do que o outro. E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Existe toda uma causa e efeito disso tudo. Como é que está a nossa vida ultimamente? Estamos de bem com Deus? Estamos de bem com Jesus? Como é que estão os sentimentos? E uma outra razão também que eles apontam é a incapacidade de resolver problemas. O que é isso? A falta de fé. A falta de fé. E aí nos remete, meus irmãos, a uma reflexão profunda do que devo ou não acreditar. É impossível você hoje, como criatura, aqui na Terra, no planeta, não ter ainda um direcionamento conclusivo e não ter uma fé. Mas uma fé raciocinada, não uma fé alienada. E aí vale dizer que todos nós, meus irmãos, vamos passar por dificuldades e problemas. Todos. Afinal de contas, a Terra é um momento de prova e expiação. É uma transição que estamos atravessando. Então é natural que ocorram essas enfermidades. Precisamos nos educar a conviver com elas. E temos que ter fé, muita fé, de verdade. Buscando boas leituras, buscando conhecimento profundo sobre as nossas almas, as nossas vidas. E o outro também, os irmãos apontam muito, eles colocam muito isso como desequilíbrio físico, psíquico, espiritual. Emmanuel, nos coloca no livro Consolador, é responsável pela quase totalidade dos suicídios. Ou seja, o desequilíbrio do seu psiquismo Emmanuel nos coloca isso no livro Consolador, que é uma das principais causas, ou seja, as influências que você tem psico-espiritual. Aquelas companhias desagradáveis de alguns irmãos, também viciosos no campo espiritual, que influenciam os irmãos, que cria essas feridas, essas chagas que já estão abertas, potencializa cada vez mais isso. Por isso tem orai e vigiai, o cuidado com os sentimentos, cuidado com seus desejos, cuidado com o que você está buscando em sua vida. Outro também, meus irmãos, é a questão do materialismo. O materialismo exagerado, exacerbado, sabe? Aquela coisa presa ao materialismo. Tem gente que não suporta perder um bem, perder uma moto, uma casa, ou que seja um carro, ou que seja algo material, ou um emprego mesmo. Fica desesperado. Ele fica desgostoso pela vida, não quer mais viver porque perdeu algo material. Sabe? E a gente sabe que tudo isso é passageiro.
Tudo que temos hoje, meus irmãos, é empréstimo de Deus. É um empréstimo do Criador. Tempore é o tempo que estamos aqui vivendo. Obviamente, sem utopia e sem ser demagogo, é lógico que a gente precisa de um lar para poder se ambientar, um abrigo, para a gente chegar e descansar o físico e o espiritual, ter nossas plantas, os animais. É natural da vida isso. As pessoas, os amigos. Mas não se prender a coisas e pessoas é materialismo. Porque o irmão fica desgostoso pela vida. Quando a perca, não tem mais isso. E muitos não conseguem mais se reequilibrar. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, no capítulo 5, ele nos fala que a incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral, a falta de fé, a falta de acreditação de um acordar melhor, de um dia melhor do que o outro. Hoje eu fiz isto, amanhã eu vou fazer melhor, e amanhã eu vou fazer bem melhor. Sempre pensando positivamente. E assim, meus irmãos, o suicídio é uma espécie de desastrada fuga. É uma fuga desastrada, porque não leva a nenhum lugar. Só sofrimento e decepções. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de ser cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. E há uns tipos também de suicídio, né, meus irmãos? Há uns tipos, né, que o direto, né, que é a intenção, né, e já é premeditado, e os indiretos, né, que não há intenção, não é premeditado, é provocado por abusos de ordem física e moral, né, esses excessos que são cometidos, né, por alguns irmãos, né. E também há uma consequência também desse suicídio, né. Então, há consequências gravíssimas também de quem comete esse ato, né? Continuação do sofrimento em maior nível. A pessoa que pensa que ao cometer o ato vai se livrar-se das dificuldades e problemas, muito pelo contrário. Ela vai sofrer mais e mais ainda, em nível mais elevado cada vez mais. Outra coisa também, né? Vai ficar em situação, em regiões, em moradias, digamos assim, de sofrimento o tempo todo. Tormentos, recordações, sabe, pesadelos. A pessoa fica com muitas dificuldades, sabe, sofre bastante, lembrando de coisas que deixou de fazer, o que não fez, o que cumpriu ou não cumpriu, né? Lesões a nível perispiritual. Vai ficar lesionado o seu perispírito, né? E as lesões levam, sabe, podem refletir na outra encarnação sua, que vai lesionar todo o seu campo perispiritual, né? O desperdício de tempo valioso do progresso. O irmão, ao invés de avançar no progresso, vai ficar, né, estagnado. E, meus irmãos, tem também alguns fatores de risco que nós
cristão, devemos ficar atento também com algumas frases. Eu já vi muito isso, né? De alguns irmãos que às vezes estão chateados porque perdeu alguma coisa, ou porque não ganhou algo, insatisfeito, né? Porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí eu vi algumas frases aqui que a gente deve ficar atento, né? Quando alguns irmãos falam dessa natureza, dessa forma muito acentuada e repete muito essas frases. Eu vou falar algumas para vocês aqui. Se algum já ouviu falar de alguém ou alguém está falando isso, vamos dar uma atenção a essas falas que diz assim: eu preferia estar morto. Muita gente fala isso quando está chateado com alguma coisa ou alguma frustração que teve, alguma decepção. E outros falam: eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, né? Eu sou um fracassado. O outro fala: eu não aguento mais essa vida, eu sou um perdedor, um peso para os outros. Outra: os outros não vão ser mais felizes sem mim. Eu queria dormir e não acordar mais. Estou cansado da vida. São frases, meus irmãos, que requer um pouco de atenção. São sinais de alguns irmãos aí já em estado de perturbação, em estado aflitivo, já dando sinal de socorro, de ajuda, que assim precisa. E quantos irmãos hoje não estão envolvidos, né, nessa vibe, né, que desgasta realmente o seu psiquismo, por não conquistar coisas e pessoas e por decepções também da vida que o teve. Mas tem uma consequência muito grave de tudo isso, meus irmãos. E na pergunta 957 do Livro dos Espíritos, eles perguntam, Kardec pergunta para os espíritos, mais uma vez, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Qual o estado que fica, né, o espírito quando ele realmente é cometido desse ato? Eles respondem para ele muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, achar que vai resolver o problema, não vai. Você vai agravar mais ainda, né? E alguns irmãos que cometem suicídio, né, no pós-morte, né, acontece várias situações, né? Pensa que continua vivo, observa o seu corpo e pode permanecer ligado a ele, sentindo-se a degradação, né? Esse estado pode durar o tempo em que deveria ter vivido, pode ficar muitos e muitos anos. Enorme perturbação espiritual decorrente da consciência culpada e da certeza íntima de ter transgredido a lei divina. Longo processo de reabilitação através da expiação. Primeiro, nas zonas purgatórias, né? Como eu coloquei aqui, Vale do Suicida, zonas abissais, enfim, locais realmente terríveis de sofrimento. E depois, em uma nova encarnação. Então, assim, todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é a porta para outra dor. Quem sofre resignado após a morte descansa, quem luta se naufragar verá de certa a bonança. E assim, meus irmãos, como eu tenho colocado aqui para vocês, né? Às vezes alguns irmãos que estão aí passando por várias situações, né, de dificuldade, de sofrimento, né,
que pensem bem, sabe? Que pense bastante sobre esse ato, né? E existem alguns atenuantes agravantes também quando comete esse fato, né? Quando busca esse entendimento nocivo. E a pergunta 949, também no Livro dos Espíritos: será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstrar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? E ele responde: o que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, entretanto, nem por isso deixa de haver falta. As penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Lei de causa e efeito. Ação e reação, né? As penas são proporcionais sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. E aí, meus irmãos, o Espiritismo, né? Ou seja, a profilaxia do Espiritismo nos mostra que a vida continua. Fortalece a nossa fé em Deus e no futuro. Esclarece os sofrimentos decorrentes do ato do suicídio. Faz com que os próprios suicidas vamos advertir. Nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar sempre. Jesus é o nosso Consolador prometido. Consolador prometido por Jesus. No Evangelho, capítulo 5, fala pra gente que a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre, da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma, meus irmãos, a calma e a resignação. Sejamos resignados e calma em nossas vidas, nas decisões, nas escolhas que tomamos. Muita calma, meus irmãos, e equilíbrio. E o Espiritismo, com sua profilaxia, nos dá esse momento a todos nós. E no Evangelho, também no capítulo 5, nos dá essa profilaxia. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídio consciente. Dada a compreensão e entendimento, e isso também me lembrou de nosso irmão de muita luz, Bezerra de Menezes, no seu filme. Quem puder assistir, recomendo também que eu veja o filme, os trechos, né, do filme Bezerra de Menezes. É um filme maravilhoso. Quem puder ver, por favor, também assista, que lá também vai nos dar muitos esclarecimentos para nós. E aí, meus irmãos, temos que considerar que, através do Espiritismo, essa profilaxia nos dá a sustentação, a segurança e a certeza, né, dessas contribuições que o Espiritismo nos traz, né, e que o Espiritismo faz que, através, né, da calma e resignação, nos dê alegrias, né,
muitas alegrias, e que nos dê essa paz que tanto precisamos, e que podemos também colaborar também com esses irmãos, sabe, em dificuldades, com pensamentos negativos, de desânimo, né? E a pergunta que fica, o que se fazer, né? Sei que já partiu, o que quer partir, né? Como é que a gente pode ajudar as famílias, né? Nesse entendimento. Prece, meus irmãos. Preces. A prece é luz, meus irmãos, que se irradia e que chega ao destino quando é feito com amor, com amorosidade. De onde quer que esteja, o irmão que partiu receberá com muita energia e amor. E isso ajudará a se reconciliar com a lei divina, com Deus. Tanto quem está com pensamentos já encarnados que já desencarnou. E não julgar você que partiu, nem sua família ou amigos próximos. Não sabemos o que passa no interior de cada um, de cada alma, de cada irmão. Não sabemos sequer de nós mesmos. Portanto, é importante lembrarmos sempre que somente a Deus cabe julgar o íntimo de cada um. E apoiar, meus irmãos, ajudar as famílias, né? Estimular o irmão para um tratamento psicológico, ou psiquiátrico, ou espiritual, conforme o caso, meus irmãos. Fazer preces de amor, envolvendo, sabe, todo o contexto, sabe, meus irmãos? A necessidade, sabe, contribuindo com estabelecimento físico, emocional e espiritual. E manifestar, meus irmãos, a pessoa carinho e apoio, né? Fazer essa pessoa sentir amada, necessária, né? Aceitar as suas dificuldades, as suas limitações, até porque todos nós temos dificuldades. E não há por que discriminar nenhuma delas em ninguém. Pois bem, meus irmãos, e não julgar, não condenar, não cobrar, não repreender. É um momento difícil e já basta você, sabe, sua própria consciência conturbada, deturpada, que naquele momento está muito confusa, muito fragilizada, né? E aí, meus irmãos, o Evangelho nos traz, né, também alguns esclarecimentos para nós, né? E como podemos auxiliar mais ainda esses irmãos? Sabemos, ó meu Deus, que qual a sorte que espera, né, os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias, mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia, pois de estendê-la sobre a alma, possam as nossas preces, a tua comiseração, abrandar os sofrimentos que aquele irmão está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas, né? Então temos que sempre ajudar esses irmãos. E para os bons espíritos, né, que tendes por missão assistir os irmãos em dificuldade, né, estamos sob sua proteção, buscando auxiliar os irmãos, dando a vossa assistência, para que não possa suportar e ter forças através da resignação e as provas passar, a fim de repará-las, né? E que afaste, né, deles, nesses irmãos, os maus espíritos, né, que criam dificuldades, né, alguns irmãos. E que Deus, né, com sua bondade e misericórdia, né, possa envolver esses irmãos, seus corações ainda endurecidos ainda,
sabe, e que possa sentir o amor como prevenção, indiscutivelmente o amor como prevenção. A melhor prevenção é o amor que nos mantém em relação de afeto, carinho, respeito, amor que nos leva a dar atenção a que o outro passo necessita, amor que nos leva a sentir amados e nos ensina a amar. Se amamos e somos amados, nos tornamos mais fortes e mais ainda nos aproximamos de Deus. Essa é a evolução. Vamos sentir, meus irmãos, o abraço de Jesus, o abraço do nosso Mestre Jesus. Suicídio não, meus irmãos. A vida é uma grande escola, onde estamos a estagiar a cada existência e uma série pela qual precisamos passar e não adianta fugir, porque se você desistir, terá que recomeçar. Suicídio? Não, jamais. Do mestre dessa nossa escola tu já ouviu falar. É um belo dia no monte começou a nos ensinar e disse que foi para os aflitos com todos os seus conflitos que ele veio consolar. Confie em Jesus Cristo, nosso mestre e modelo, meus irmãos. Confie, meus irmãos. E Jesus nos fala com seu olhar sereno e bondoso. Olhar, espero sinceramente ter podido te ajudar. Ficar aqui um presente que espero tu possas guardar no fundo do teu coração e com toda a minha emoção, que Jesus possa te abençoar. Meus irmãos e minhas irmãs, era esse o pequeno recado dessa noite. Muito obrigado a todos pela paciência, pela tolerância, tá? E suicídio jamais. Vamos fazer uma campanha linda nesse mês de setembro contra, essa chaga, com respeito, com amorosidade aos irmãos. E nesse momento, agradeço a Deus pela oportunidade bendita de mais uma vez poder levar aos irmãos um pouco dos esclarecimentos que aqui foram colocados. Agradecer a Maria de Nazaré, nossa mãe, amada, querida, que olhe por todos nós. E gratidão aos nossos mentores espirituais, amigos, benfeitores da tarefa da noite. E que Jesus seja sempre conosco, meus irmãos. Sempre, como está ao nosso lado, em todos os momentos de nossas vidas. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz, meus irmãos. E que assim seja, graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus
Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.